Olá, estamos iniciando mais um podcast, o podcast da Associação Comercial. E hoje a gente começa com uma data bem bacana para a Associação Comercial e para o podcast. É nosso 30º episódio. E de forma especial a gente também traz uma pessoa especial, que é a Isabela Cardoso, ela que é da Moving Hearts, né? Estamos recebendo ela justamente porque ela é uma microempreendedora individual e venceu, em primeiro lugar, o prêmio realizado pela Associação Comercial, né? O prêmio Inovação, em parceria com o Grape Valley. Então, obrigado pela presença, Isabela. Nossa, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouquinho, né, da Moving Hearts, um pouquinho de mim. Legal, é isso aí. Eu estava olhando a questão da sua trajetória, do seu currículo, né? A gente sempre pede para as pessoas encaminharem para a gente. E eu vi que você tem aí algumas formações muito bacanas, né? Muito legais. Engenharia de alimentos, pós-graduada em marketing e mestre em tecnologia. Isso. Que bacana, hein, Isa? Legal. Eu comecei minha trajetória na área técnica, né? Como engenheira de alimentos. E engenharia é uma coisa interessante, assim, porque eu conheço muitas pessoas que migram, assim, para diversas áreas, né? E acabou sendo o meu caso. Eu comecei na área de qualidade, numa indústria de alimentos. E dentro da própria indústria eu tive a oportunidade de migrar para a área de marketing. Eu queria trabalhar com algo mais estratégico, né? E aí eu fiz essa migração. Então, eu fiquei 15 anos no corporativo e os últimos 7 na área de marketing. Caramba, que bacana. E assim, essa junção da questão da engenharia de alimentos com o marketing te levou a empreender com propósito, que inclusive é o nosso tema de hoje, né? Empreender com propósito. Isso, acho que tudo na nossa história acaba, né, colaborando para o que a gente constrói e faz, né? Quando eu estava na indústria e na área de marketing, eu tive a oportunidade de ajudar num lançamento de um produto que revertia a renda para uma entidade, né? E eu que já era uma pessoa que gostava de trabalhar, fazer trabalhos voluntários, sempre me envolver, assim, em causas e tal. Eu achei aquela experiência, assim, fantástica. Eu lembro, naquela época, de falar, nossa, eu queria muito trabalhar com algo assim, né? Algo que tivesse um propósito muito maior. E então, eu acho que as coisas foram acontecendo na vida, né? E acabaram colaborando aí para que eu chegasse onde eu cheguei agora com a Moving Hearts. Depois, eu fiquei 15 anos, como eu falei, né, no corporativo. Quando você ficou no corporativo, você iniciou com o marketing ou com os alimentos? Não, eu iniciei na área de qualidade. De qualidade. Isso, eu era responsável, né, passei por diversas funções na área de qualidade e eu queria trabalhar com algo que fosse mais estratégico. Naquela época, tava na época beirando os 30 anos, assim, né? E queria trabalhar com algo mais estratégico. E eu lembro de comentar na empresa isso. E apareceu uma vaga no marketing para trabalhar com gerente de produto. E isso é muito comum, assim, indústria de alimentos, indústria que é B2B, como era o caso da empresa que eu trabalhava, de colocar engenheiros na área de marketing, na área de vendas, porque você precisa de um linguajar mais técnico, né? Para poder pensar em produtos e comunicar isso, né? Para os clientes. Então, eu migrei primeiro, né, para a área de gerência de produtos e depois já assumi a área de marketing como um todo, trabalhei com inteligência comercial, então tem toda uma bagagem aí nesse lado, né? E, assim, uma das coisas como gerente de marketing que eu tinha que pensar era que produtos seriam interessantes ser lançados, que pudessem ser inovadores e que trouxessem, assim, algo de bom para os clientes, enfim, né? E era um desafio, porque a empresa é na área de panificação, é uma área que já está, assim, bastante explorada no sentido das ideias, né? E esse produto em específico foi um dos últimos que eu participei do lançamento, antes de deixar o corporativo. E eu lembro, eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, já tinha se iniciado, assim, o desenvolvimento do produto. E aí eu pude ajudar ali na reta final, na questão do lançamento, e a gente visitou a entidade, foi muito, muito legal. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com uma entidade grande, que é a ACD, e a gente pôde ver os assistidos, e é isso, assim, quando a gente vivencia esse tipo de coisa, traz muita riqueza pra gente, né, como ser humano, assim, a gente experiencia coisas e dá vontade de você estar mais próximo de trabalhar com essa transformação, né, que as entidades fazem, que as causas trabalham tão bem, né?
E você, nessa empresa, qual era a empresa? Chama Emulsint. Emulsint. Isso, é uma indústria que faz ingredientes, né, para panificação e confeitaria. E essa situação de ir até uma entidade foi algo que veio da sua vontade ou a empresa já fazia? Por conta de você ter estudado, enfim, você viu, era algo que já estava em você ou não? A empresa fazia? Não, na verdade, a matriz, essa empresa é uma empresa holandesa, e a matriz já tinha um produto na Europa que revertia a renda lá para questões de meio ambiente. E aí era um produto de muito sucesso, e o presidente teve a ideia de trazer, né? Eu falo assim, que as coisas foram sendo construídas, né, para chegar onde eu cheguei, de uma forma, assim, um passinho de cada vez, né? Então, Sim. sempre fui uma pessoa que se envolveu em trabalhos voluntários, e aí teve esse produto que realmente deu me abriu os olhos para um mundo que eu não tinha muita consciência, né, que existia, enfim, ou como ele era. E aí depois, quando eu deixei a empresa, eu trabalhei um tempo como consultora na área de marketing, né? Não estava ainda ligado com a área... Não estava ainda. Só que o que aconteceu? Na consultoria, a gente fazia diagnósticos na área de marketing, estudo de mercado, posicionamento de marca, enfim. E aí a gente teve a ideia de... Eu e minha sócia, Vanessa, que você conhece bem. A gente teve a ideia de fazer um trabalho voluntário para uma entidade com o que a gente fazia dentro da consultoria. E aí a gente fez um diagnóstico para o Grendac, né? Que é uma instituição aqui de quase 30 anos aqui na cidade, né? E foi muito legal, assim, a gente poder se aproximar. E ali começou a surgir, né, um interesse mútuo, assim, né? Eu fui convidada, depois desse trabalho, para assumir uma função na diretoria do Grendac. E fiquei lá por 5 anos, né? Se apaixonou. Me apaixonei, fiquei lá por 5 anos. Fui vice-presidente, fui presidente do Grendac, né, por 2 anos. E lá, assim, foi onde eu acho que a ideia da Moving Hearts se concretizou. Porque as entidades todas passam por dificuldades financeiras. É sempre um desafio a captação de recursos, né? É a realidade da maioria das entidades. E eu pude ver lá, por exemplo, que produtos institucionais é uma linha de arrecadação, né? Interessante para a entidade. Mas muitas vezes, assim, a entidade acabava fazendo, por exemplo, camisetas com o patrocínio de uma empresa. E aquela camiseta tinha o logo da empresa, enfim. E aí as pessoas compravam para ajudar, mas é um produto assim que não tem um valor muito agregado, né? A pessoa compra para ajudar, mas nem sempre, assim, talvez use aquela camiseta no dia a dia, acaba deixando para usar ou para treinar na academia, ou para dormir às vezes, né? Sim. Enfim. E aí me veio a questão, assim, de pensar que a Moving Hearts poderia ser um facilitador para as entidades, né? No sentido de ajudar mesmo a criar produtos de valor, produtos que transmitissem, assim, a causa, o que a entidade faz, o valor da entidade, né? Enfim, e além de tudo, revertendo renda para a própria entidade. Então, uma instituição, por exemplo, como o Grendac, né? O core dela é o atendimento médico ali para as crianças com câncer, as famílias, né? Enfim, não tem uma estrutura ou não tem como focar em vender produto, em vender camiseta, em vender caneca, enfim. Então, acabavam sendo iniciativas, assim, isoladas, depois de um tempo parava, né? Sempre algo nesse sentido. E foi aí que me surgiu a ideia. Foi a partir dessa vivência ali no Grendac que a ideia começou a se concretizar. Eu fico pensando o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas, quando se aproximam de uma causa social, muitas vezes é por uma questão pessoal que acabou acontecendo com ela, com alguém da família, enfim, se aproxima. Você teve a situação dentro da empresa, que você se aproximou da questão social por conta de um produto que de alguma forma poderia ajudar, mas você teve alguma situação pessoal sua que também aflorou ainda mais ou não? Isso com você não aconteceu? Sim. Eu acho que tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, né? Do ponto de vista profissional, eu tinha essa vontade mesmo de trabalhar com algo que traduzisse mais a minha essência, que fosse algo que tivesse mais a ver comigo, né? E do ponto de vista pessoal, eu tive um linfoma, né? Fui tratada em 2017, graças a Deus, com sucesso, enfim, já tem bastante tempo. Amém. Faço acompanhamento, mas, né? Graças a Deus já estou em remissão aí. E quando a gente passa por uma situação assim, quando eu descobri o linfoma,
Meus filhos eram pequenininhos, bebês, assim, né? Então passa um monte de coisa na sua cabeça, até você ter toda a informação, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não entende ainda, enfim, né? O que está por trás, né? Da doença, do tratamento. E o câncer evoluiu muito, o tratamento do câncer evoluiu demais. E isso também trouxe, né? Uma perspectiva diferente. A gente passa a valorizar coisas diferentes, né? Antes de ter filho, eu tinha uma ambição no corporativo, né? A chegada dos meus filhos fez eu rever isso. E aí a chegada do linfoma fez rever ainda mais, né? A importância, assim, de eu estar inteira onde eu tô, de fazer algo que faça bem para mim e possa fazer bem para os outros também, acabou sendo o resultado disso tudo, né? Bacana. E aí, a partir desse momento, você criou a Moving Hearts. Isso. Na época, eu ainda trabalhava com consultoria, ainda estava no Grendac e comecei a Moving Hearts, né? Quando eu comecei a Moving Hearts, comecei com poucos produtos, a gente não tinha, assim, produtos de uma entidade específica, institucionais de uma entidade específica, eram produtos com a marca Moving Hearts, que eu tenho até hoje, sempre revertendo renda para alguma entidade. Então, eu ia revezando, né, as entidades que eu ia ajudando, né? Lógico que no começo, assim, de uma forma modesta, né? Eu espero que eu possa ajudar cada vez mais, né? Mas, e mais recentemente, agora, comecei uma parceria com a Amarati, que é uma entidade aqui de Jundiaí também, que atende pessoas que têm dificuldades, problemas neurológicos. E nesse caso foi a primeira assim, entidade que eu realmente concretizei minha ideia inicial, né, quando eu estava lá no Grendac, que era de desenvolver produtos que transmitissem esse valor, né, da empresa, transmitisse o calor ali da causa. Não só, eu falo assim que a Moving Hearts tem esse objetivo sim de reverter renda para as entidades, lógico, mas não é só isso, né? É muito mais de trazer, assim, para as pessoas um pouco de conhecimento, um pouco desse mundo, né? Do terceiro setor, um pouco de uma realidade que é diferente da nossa, né? Porque eu falo muito isso, assim, quando a gente se depara com uma realidade diferente, é muito enriquecedor para a gente, né? Nos dá mais perspectiva, deixa a gente mais humilde. E quando a gente vê, assim, muitas dificuldades que são superadas, né, pelas pessoas que são atendidas por essas entidades, você passa a ter mais amor pela vida, né? É isso que eu sinto. Legal. Como marketing que você né, uma das suas especializações, eu imagino que você deve ter pensado, talvez junto com a sócia, enfim, ou você, no seu nome. Por que o nome Moving Hearts? Me explica. A minha sociedade era na época da consultoria, agora com a Moving Hearts sou só eu. Só você. Sou eu presa, né? Legal. E porque, assim, a proposta da Moving Hearts era criar um canal, né? Que vendesse esses produtos, mas que também informasse as pessoas. Porque o que eu percebi, né? De um lado, a entidade tinha dificuldade, né? De captar recurso, né? E do outro lado, você tem pessoas querendo ajudar, mas as pessoas não sabem como, ou ficam com receio de fazer uma doação e não saber se aquela doação vai ser usada de forma idônea pela entidade. Então, a minha proposta foi criar um canal em que eu pudesse trazer informações, eu faço muito isso através do Instagram, sobre a realidade das entidades. Então, a gente entra na entidade, mostra um pouco o dia a dia, as diversas formas que tem de ajudar, o que é o trabalho voluntário. Então, a gente traz muita informação, assim, nesse sentido também, né, para as pessoas poderem ter uma noção, trazer um pouco dessa vivência, dessa história para as pessoas, né? E quando a gente fala, assim, em informação, em doação, tem muita coisa que as pessoas acham que... Por exemplo, muitas pessoas acham que numa entidade, como o Grendac, todo mundo é voluntário? Não, é uma empresa que tem as suas particularidades, mas funciona como uma empresa normal, né? Precisamos ter as pessoas que são especialistas recebendo, até para ter aquele compromisso de atendimento mesmo com as pessoas. Então, tem várias dúvidas, assim, nesse sentido. Então, a Moving Hearts veio nesse sentido de despertar esse olhar nas pessoas, né? Então, eu falo que é despertar o olhar das pessoas para um mundo mais empático, para uma realidade que é diferente da sua.
E com isso, assim, tocar o coração dessas pessoas, mover o coração dessas pessoas. Mover o coração, né? mover hearts. Moving hearts significa movendo corações, ou corações em movimento. Para quem não conhece de inglês, essa é a tradução. Tem essas duas traduções, né? Então, nosso objetivo é chegar no coração das pessoas para que elas se sensibilizem por uma realidade que é diferente da delas e que elas movimentem esses corações, levem essa realidade para mais pessoas, possam contribuir com as entidades também, do jeito delas, né? Então, o Moving Hearts veio daí. Eu, como marqueteira, né, eu queria um nome em português. Então, eu pensei muito, queria um nome em português e tal. Não consegui em português um nome que traduzisse da mesma forma, né? Então, enfim, acabou ficando em inglês mesmo, Moving Hearts. E a gente ainda tem a frasezinha abaixo que é Meaningful Gifts, né? Outro nome em inglês. O que significa isso? Que são presentes com significado, presentes que são profundos, que transmitem alguma coisa, né? Não é um simples presente, é um presente pensado tanto na pessoa que vai receber, quanto em todas essas questões aí que eu comentei. Bacana. Isa, você ganhou o prêmio, não foi à toa, né? Aliás, um prêmio de inovação, né? O seu negócio, até mesmo por conta do que você escolheu fazer, enfim, não é um mercado exatamente tradicional do qual a gente vê várias outras empresas fazendo. Com base nisso, quais foram aí os desafios que você, nesse início, ou no começo, enfim, ou ainda vem enfrentando? Você enfrenta alguns desafios? Sim, muitos. Aí é como uma empresa comum, né? A gente tem o desafio de pouco recurso, de você iniciar você mesma, enfim, né? De você ter que dar conta de tudo, você é tudo dentro da empresa, né? Então, esse é um desafio grande. Eu acho que é um desafio, assim, de chegar até as pessoas mesmo, a comunicação do que é Moving Hearts. Porque, às vezes, a pessoa vê um produto, mas não consegue, só através do produto, entender tudo que está por trás. Então, chegar até as pessoas, explicar. Porque, assim, meus clientes mais fiéis são pessoas que compartilham desses valores, né? Desse foco em sustentabilidade, dessa questão, assim, de querer fazer algo a mais, né? De querer que a pessoa que está recebendo, tanto pessoas físicas quanto empresas, também a Moving Hearts também faz produtos personalizados para empresas, mas carregando essa mesma ideia, esse mesmo propósito, né? Então, às vezes é difícil, né? Como na Moving Hearts, por exemplo, eu tenho vários parceiros, vários fornecedores, cada item é de um fornecedor diferente, porque a gente entende que a questão da sustentabilidade envolve também a gente desenvolver um negócio local, desenvolver pequenos empreendedores. Então, todos os fornecedores da Moving Hearts são fornecedores que compartilham desses valores, que trabalham com materiais sustentáveis e que são pequenos, são locais para a gente ajudar a promover o negócio local. E lógico que, assim, por exemplo, quando eu chego numa empresa com a minha proposta da Moving Hearts, lógico que eu entrego muito mais do que uma simples caneca, né? Além de carregar toda essa bagagem, eu ainda embrulho, coloco o logo da empresa numa etiqueta, coloco a caneca num lacinho, numa caixa, faço um lacinho, quer dizer, agrega valor. Mas muitas vezes, por exemplo, o foco da empresa é o fator financeiro. Então, enfim, é um desafio grande, né, entrar nessa parte das empresas e escalar o negócio, né, fazer a Moving Hearts chegar para mais pessoas. Eu acho que esse é um grande desafio, e até por isso eu fiquei muito feliz em receber esse prêmio, porque, né, com isso a gente faz a Moving Hearts chegar em mais pessoas, né, e a gente entende isso, assim, né, quanto mais a gente vender, quanto mais a gente chegar nas pessoas, mais pessoas vão ser impactadas, né. Bacana. A gente se comunica muito bem com o pequeno, com o médio empreendedor. São as pessoas que seguem nosso canal. Aliás, se você está nos acompanhando aqui, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, nas redes sociais. Dá um joinha, curte, compartilha, se inscreve, manda sugestões, comentários, enfim. Eu acho que na boca de todo esse pessoal que nos acompanha, a palavra sustentabilidade, ela é uma palavra muito próxima. Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que eu acho que gera muita dúvida. Então, você que é uma pessoa empresária no ramo voltado para produtos sustentáveis, o que é sustentabilidade para você de forma clara, fácil,
para que todo mundo o entenda? Eu queria que você falasse um pouquinho desse termo. Vou tentar falar de forma Sim. fácil. Então, a sustentabilidade, ela cuida, assim, ela visa proteger, garantir os recursos para o futuro. Esse é o grande objetivo da sustentabilidade, né? Só que a gente pensa muito, quando a gente fala sustentabilidade, a gente pensa muito no meio ambiente, que é um pilar da sustentabilidade, lógico, porque se a gente esgotar os recursos naturais que a gente tem hoje, daqui a algum tempo a gente vai sofrer com isso, né? Mas a sustentabilidade também tem aspectos econômicos, também tem aspectos sociais, porque a Moving Heart, sim, trabalha com produtos que agridem o mínimo possível o meio ambiente. Por exemplo, a gente não trabalha com plástico, todas as nossas embalagens são de papel, que se degrada mais rapidamente no meio ambiente, por exemplo, né? Mas o aspecto social é um aspecto super importante, né? Você preservar a cultura de um local, você promover um desenvolvimento econômico ali dentro de um ambiente, por menor que seja, também é sustentabilidade, porque você está promovendo ali com que as pessoas consigam se sustentar mesmo por mais tempo, enfim, e promover riqueza e gerar riqueza. O aspecto econômico dentro da sustentabilidade também é importante. As pessoas acabam, às vezes, esquecendo isso, né? Então, a sustentabilidade é isso, ela envolve muito mais do que só o meio ambiente, né? Ter esse olhar social também e aspectos que a gente possa preservar aí para o futuro. Sim. Ô Isa, como que você equilibra a questão financeira, e você até na sua fala aí você trouxe um pouquinho disso, como você equilibra os custos com a questão da sustentabilidade? Ou seja, é algo que no seu mercado você precisa se preocupar muito, ou talvez não, essa não é a preocupação. E aí me veio um exemplo aqui na cabeça. Existe a escova de dente, do qual você vai lá no supermercado, existe toda uma produção por trás, deve sair 1.000 escovas por minuto lá, e a turma bota no supermercado e vende, que custa R$10. Aí você pode comprar uma escova de dente que é feita de bambu, com as cerdas. Com as cerdas que falam? Cerdas. Com as cerdas, determinado material lá, enfim, que não é R$10. É 30. E tem o público que compra e adora, enfim. Isso. Porque percebe que existe todo um propósito por trás. Você, como empresária, você precisa se preocupar com isso ou não? Como que você lida com como você equilibra tudo isso? Muito. Eu preciso me preocupar muito, porque querendo ou não, né, a questão financeira é super importante, né? Lógico que, assim, quanto mais as pessoas vão ganhando consciência, pessoas que estudam mais ou que têm mais contato mesmo, se procura estar sempre em aprendizado, né? Elas acabam desenvolvendo uma consciência maior para essa questão, né, da sustentabilidade. Mas não é a realidade de todo mundo. Então, eu tenho uma dificuldade porque, por exemplo, esse exemplo da empresa que eu citei é fato. Se a empresa comprar, sei lá, 100 canecas dentro de uma caixa e vem 100 canecas jogadas ali dentro de uma caixa, vai ser mais barato do que eu fornecer 100 canecas embrulhadas enfim, prontinhas pro meu cliente usar da forma que ele quiser. E que ainda reverte renda para a entidade, né? Acompanhando uma tagzinha que explica isso, que explica que aquela caneca foi produzida, é um brinde solidário, por exemplo, né? É um produto solidário que está revertendo renda. Então, realmente, assim, a gente acaba aderindo mais quem enxerga essa proposta de valor. Existem questões que está cada vez... isso está ficando cada vez melhor, dos produtos mais sustentáveis serem mais econômicos também, né? Então, existe uma linha de pesquisa muito forte nisso, né? Um exemplo super simples, né? Por exemplo, as sacolinhas de supermercado. É lógico que para o mercado seria melhor se ele não fornecesse as sacolinhas. Seria uma economia, você está produzindo menos, né? Gastando menos recurso ali. E para o mercado, por exemplo, seria mais econômico se você levasse a sua própria, né? Tem alguns produtos que, por exemplo, uma embalagem de papel, dependendo da embalagem, pode ser mais em conta que uma de plástico. Lógico que depende aí do material, né? Enfim, existem já movimentos nesse sentido. A questão, ela vai muito mais além, né? Porque quando você está pensando em adquirir um produto que tem
um significado desse, ou que seja artesanal, que é uma outra proposta da Moving Hearts também, né? Trazer produtos que sejam artesanais. As pessoas entendem que aquilo é diferente de uma produção em massa, que aquilo tem um valor a mais, costumam entender, né? Mas é um desafio. Como a Moving Hearts, o propósito dela é movimentar corações, trazer essa realidade para as pessoas, às vezes, nem sempre no começo, quando a pessoa é impactada, né, no início, ela tem essa consciência e essa visão, né? Eu queria justamente entender esse ponto, né? Um produto seu ou um produto sustentável, ele está totalmente contrário à questão de produção, está muito ligado à questão de ser artesanal ou não necessariamente? Não necessariamente. E aí eu queria também, né, Isa, desculpa de te interromper, eu gostaria que você desse exemplos dos seus produtos, até mesmo para o pessoal saber do que a gente está falando. Tá joia. Não necessariamente produção em artesanal quer dizer sustentabilidade. Tem um aspecto social na questão da produção artesanal, que é aquela coisa de promover o negócio local, de promover o pequeno, você gerar mais, movimentar mais riqueza e mais recursos dentro dos pequenos empresários, né? Mas quando você fala do aspecto de sustentabilidade ligado ao meio ambiente, existe produção em massa, pode existir. Empresas grandes têm essa vertente Essa muito preocupação, forte. Por né? exemplo, a Natura. A Natura é uma empresa que tem esse olhar muito forte. E isso é sustentabilidade também, né? Então, não necessariamente, né? A questão do artesanal foi algo que eu optei dentro da Moving Hearts como estratégia nessa questão de trazer... Porque o produto artesanal é feito com cuidado, né? Carinho. Então, ele traz um carinho a mais, ele foi pensado, né? Então, por exemplo, produtos artesanais que eu tenho ecobags, que são feitas de algodão com chita. Aí, a minha fornecedora de ecobag, eu falo assim, eu queria uma estampa mais ou menos dessa cor. E a gente desenvolve juntas. Eu quero transmitir isso, quero transmitir calor, eu quero transmitir gentileza. Então, a gente vai pensando juntas que cores que tem essa abordagem, né? E aí a pessoa é a pessoa que faz, mas eu tive meu dedinho lá dentro. Então tem ecobags, a gente tem umas naninhas que são de umas vaquinhas bem bonitinhas, uma almofadinha, né? Um bichinho de pano, que também é feito artesanalmente. Então, por exemplo, a minha fornecedora de materiais de papelaria, cadernos, ela faz o caderno 1 a 1. Então é diferente de uma gráfica, né? É uma proposta ali diferente, mas é impecável o trabalho dela, né? Ela foi um exemplo super bacana, assim, porque ela acabou abrindo a MEI dela depois que eu comecei Ela começou a ser minha fornecedora, né? E ela super compartilha, assim, né? Da proposta, ela fica empolgada junto. Então, existe essa aproximação, né? Dos fornecedores também, que é muito legal. Você percebe uma aderência cada vez maior dos consumidores no sentido de realmente comprar estes produtos? É uma crescente? Ou seja, você percebe que logo você vai ter muitos outros concorrentes fazendo o que você já faz? Eu acho que é uma tendência forte já há alguns anos, né? Se você pegar todo o relatório de pesquisa de tendências, né? Dos grandes institutos de pesquisa, e todos eles falam dessa questão da sustentabilidade, a questão de valorizar a mulher, enfim, né? De valorizar pequenos empresários. Então, eu acho que assim, é uma realidade muito crescente, as pessoas estão cada vez mais se preocupando com isso. Tem pessoas que não compram, né? Se não tiver vão fazendo escolhas cada vez mais conscientes nesse sentido, né? E eu vejo por mim mesma, por exemplo, eu dei esse passo na Moving Hearts pensando muito mais no aspecto social do que o aspecto do meio ambiente, até, para falar a verdade, no começo que me inspirou foi muito mais o social. Mas eu pensei, poxa, faz muito sentido eu trazer essa proposta também nessa questão focada no meio ambiente, agregar as duas coisas, né? E com isso eu fui aprendendo muito, né? Ainda estou aprendendo. Que produto de limpeza, por exemplo, é melhor para o meio ambiente, não é? Sacola de supermercado. Algumas coisas eu fui mudando aos poucos também. Estou mudando aos poucos nesse sentido. Por exemplo, um plástico que agrega fibra vegetal. Ele melhora a questão da degradação, né? Torna mais biodegradável, né?
Então, talvez seja melhor, se for para adquirir uma escova de dente, seria melhor adquirir uma escova de dente que tenha, né? Enfim. E tem outras, né? Por exemplo, escova de dente é uma que tem já soluções bem interessantes, porque são coisas que a gente não para pensar, né? A gente troca essa escova de dente a cada 3 meses. E um plástico, ele chega a ficar 400 anos, 500 anos. E agora estão descobrindo impactos disso, que é um microplástico, né? Que para nos oceanos, que agora que está se entendendo um pouco mais do impacto que ele pode ter, né? No meio ambiente, na nossa saúde. Então, imagina, né? Se a gente pode escolher algo assim, por que não? Né? Vai na farmácia. Às vezes na farmácia a gente vai pegar uma caixinha desse tamanho. Por que a gente precisa pegar uma sacolinha, entendeu? Enfim, se a gente não tem uso nenhum para ela, não reusa, né? Não reutiliza de nenhuma forma, por quê, né? Então, assim, eu mesma... E às vezes eu fico pensando, muita gente pensa isso, tá? Assim, tá, mas só eu fazer isso, que impacto que vai ter, né? E é isso, você tá fazendo um pouco, você tá fazendo a sua parte, fazendo um pouquinho de cada vez, né? E se adaptando para uma realidade que vai construir um futuro melhor, né? Sem dúvida. A sua empresa, ela busca apoiar as entidades, né? E de alguma forma conectar as pessoas a essa causa aí, né? Como que funciona essa conexão entre as pessoas e as entidades? Como que essas pessoas começam de alguma forma a apoiar, enfim, aonde encontram os seus produtos? Como que é esse beabá aí? Como que começa tudo isso? Como que começa? Então, quando eu trazendo, assim, eu uso muito o Instagram para comunicar, né, o que está acontecendo, as parcerias, etc. Vou citar um exemplo simples, assim, né? Por exemplo, eu já fiz um vídeo explicando quais são as formas que você pode ser voluntário dentro de uma entidade, como você deve procurar isso. E aí eu já sei de pessoas que passaram a fazer trabalho voluntário por conta disso. Eu tenho um exemplo do meu pai, que é muito... A hora que eu vi, me encheu meu coração de alegria, né? Porque uma forma que eu sempre falo de ajudar as entidades, que é muito simples, é através da Nota Fiscal Paulista. Então, a gente tem como, dentro do estado de São Paulo, eu acredito que para os outros estados deve ter algo parecido também, você destinar automaticamente a Nota Paulista para uma entidade da sua escolha. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo gravando, explicando como você tem que fazer dentro lá do sistema da Receita para destinar esse valor para a entidade. Inclusive, eu faço uma doação automática para o Grendac. Tá. É uma coisa assim, não está saindo do meu bolso, não... Basta eu dar o CPF em cada compra que eu fizer. E isso já está fazendo uma doação, né? E aí, meu pai foi e entrou no passo a passo lá e fez e passou a doar para o Grendac também. Então, assim, são coisas, assim, super simples, que às vezes cada pessoa é tocada de uma forma, né? E as pessoas podem contribuir. Meus produtos, eu vendo, assim, através do site e muito, assim, através do WhatsApp, Instagram, enfim, né? Na minha própria rede. Eu participei de muitos eventos também, que isso ajudou, né, a Moving Hearts a chegar para mais pessoas, as pessoas entenderem, porque quando você está no evento ali, você consegue explicar, né, como eu estou explicando aqui, qual que é a proposta da Moving Hearts, né? Então, assim, recentemente, por exemplo, a gente fez uma campanha com as naninhas. Foi uma campanha com a Casa Transitória aqui em Jundiaí, no dia na semana do Dia das Crianças. Então, se a pessoa comprasse 2 naninhas, uma a pessoa recebia e a outra era entregue para uma criança da casa. E ainda recebia uma cartinha, né, da criança. Foi muito legal, assim, essa ação. Então, por exemplo, nesse caso, tiveram pessoas que eu acabei atingindo no Rio de Janeiro, em Minas, porque viram a postagem e até falaram assim, não, eu não quero ficar com nenhuma naninha, eu quero doar as 2 para Casa Transitória. E tiveram pessoas que receberam e tal, enfim. E aí depois eu mandei a cartinha pelo correio, né, para essas pessoas receberem. Então, é muito isso, assim. Tem pessoas que são da minha rede, que acabam... Eu falo assim, que eu tenho amigos que viraram clientes e clientes que viraram amigos, né? São pessoas que acabam se identificando tanto que vai criando, assim, uma rede. E muitas vezes a pessoa recebe um presente, putz, eu quero dar eu quero dar algo assim também. E aí vai gerando essa troca, essa corrente, né? Que vai atingindo cada vez mais pessoas. A Moving Hearts hoje não tem loja física, né? A gente tem o site e tem também participa de eventos, enfim, sempre aqui na região de Jundiaí, né?
Legal. Hoje, quais entidades você apoia, sua empresa apoia? E quem de alguma forma quer apoiar alguma entidade? Porque a gente tem muitas entidades, né? Como eu sei exatamente qual é a entidade, qual é o critério? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: será que todas as entidades são sérias mesmo? Dá para eu sair apoiando, colocando energia, dinheiro ou ajuda, qualquer coisa que seja? Tem algum critério? Como que eu observo isso? Por exemplo, né, como que a Moving Heart seleciona as Isso. entidades, né? Pela vivência que eu tive no Grendac, eu pude entender quais são as práticas, as boas práticas de uma entidade que seja idônea, que tenha uma saúde, um olhar aí, né, para essa questão de transparência. Toda entidade tem que ter um portal da transparência, né? Uma entidade que tenha um CNPJ, que seja sem fins lucrativos, é obrigado por lei ter um portal da transparência, geralmente no site. E aí coloca lá o estatuto, né, da instituição. Então, você entende como a instituição é formada, se reverte, que não pode reverter lucro, como que é o esquema de remuneração de quem participa, etc. Tem questões também voltadas para o relatório de atividades. Então, tem sempre uma apresentação do que vai ser realizado naquele ano que está entrando, por exemplo, e o que foi realizado no ano anterior, um relatório. Então, você consegue entender como a entidade está usando os recursos que ela está recebendo, né? Então, sempre assim, foco em entidades que são formais, que têm o CNPJ certinho e que tenha esse olhar, esteja fazendo práticas aí que são consideradas idôneas, que tem essa questão da transparência. A Moving Hearts já ajudou o Grendac, já ajudou a Casa de Nazaré, Fundação Sintra Gordinho. Agora, mais recentemente, a gente fez essa parceria com a Amaraty, né? E a Casa Transitória é o novo parceiro aí que a gente vai ter novidades em breve. Assim, antes do Natal, vamos ter novidades aí, né? Legal. Bacana. Então, assim, quando a pessoa quer escolher uma entidade para ajudar, além dessas questões, eu acho que tem a questão do coração mesmo, né? Você pensar, poxa, que causa que me move? Que causa que tem a ver comigo, né? E tentar focar nisso. Bacana. Você, apesar da sua empresa ser jovem, né? 2 anos. Vai quase 3. Quase 3. Você tem cerca de 300 clientes, pelo que eu fiquei sabendo, né? Você tem aí mais de 60 produtos. Muito bacana. E tudo isso te levou a ser vencedora do Prêmio Inovação. O que você acredita que realmente foi o diferencial que fez com que você ganhasse esse prêmio de inovação? Primeiro, assim, é curioso isso, né? Porque vão caindo umas fichas, né? Porque quando eu comecei a Moving Hearts, eu percebi essa questão de algo que poderia ser explorado dentro do mercado das entidades, enfim. Mas eu não pensava assim, nossa, estou inovando, né? Simplesmente, né? A gente simplesmente, como empreendedor, às vezes vai fazendo, né? E eu vejo muito brilho nos seus olhos. Eu adoro, sou apaixonada pela Moving Hearts. Então, assim, ver que, assim, essa ideia que eu tive, que é tão ligada à minha essência, tem um reconhecimento, tem um espaço dentro do mercado, primeiro que é fantástico, né? Eu adorei a palavra que você falou, essência. Eu acho que essência move muitos quando negócios. Quando a gente fala de propósito, né? Se a gente empreender com propósito, faz as dificuldades ficarem mais leves, né? Porque não que você não tenha dificuldade, sempre vai ter, mas como você tem aquele propósito tão forte ligado a você mesmo, né? Faz você superar, pensar em solução, enfim, né? Legal, bacana. Isabela, nosso tempo é curto, passou correndo. Nem percebi, eu também não. Na verdade, fui avisado aqui nos bastidores que tá chegando ao fim, porque senão a gente ficava conversando aqui o tempo todo. Mas eu queria que você desse um recado final aí para as pessoas, aonde elas podem te encontrar, que você desse alguma dica, alguma frase, falar o que você quiser, enfim, o tempo final aí é seu. Obrigado da sua presença. Gostei bastante de conversar com você. Eu acho que você é uma pessoa bastante diferenciada, tanto é que tem um negócio aí voltado para conscientização, para sustentabilidade, para ajuda social, então... Muito obrigado pela sua presença. Para achar a Moving Hearts, então a gente tem o nosso site, movinghearts.com.br, tem as nossas redes sociais também, Moving Hearts Store, né, de loja, no final. E eu queria, assim, deixar uma mensagem final aqui, que é uma frase que me toca muito,
que é da Jenna Stanfield. Ela é uma cantora americana e ela tem uma música que fala assim, um trecho, né, da música dela fala assim: eu não posso fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que eu posso fazer. Uau! Eu acho Que fantástico. legal! Eu acho fantástico. Eu queria que você repetisse a frase. Eu não posso fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que eu posso fazer. Eu, Legal. você, Que né? bacana. Enfim. Muito bom, muito bom. E cada vez mais pessoas, né? Então essa é a proposta da Moving Hearts, né? A proposta que as pessoas entendam que um pouquinho que elas façam faz diferença. Legal, bacana. Isa, adorei conversar com você. Tô falando Isa, porque assim, já te conheço há algum tempo, né? Sei do quanto você é profissional, sei quanto você é dedicada, né? Ficou à frente da Grendac, como você bem disse, fez um belo de um trabalho. E não é à toa que você está ganhando o prêmio de inovação. Parabéns. Obrigada. Tá? Obrigado mesmo da presença. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui. Legal. Gratidão. É isso aí. A ideia é sempre trazer pessoas de qualidade, pessoas diferenciadas, e a Isa é uma delas. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, curte nossa página, que no próximo episódio a gente traz mais pessoas de qualidade como a Isabela. Muito obrigado.